Muito bem. Em 5 minutinhos começamos. Meu irmão André, um abraço, querido. Cinco minutinhos, estamos começando. Muito bem, muito bem. Estamos aqui no Rio. Tivemos que descer. Mas acredito que semana que vem a próxima vai ser de volta lá em Maricá. É isto. 4 minutinhos. 4 minutinhos e estamos começando. Hoje já entramos no capítulo 2. Muito bem. O monitor deu uma apagada aqui agora há pouco, não sei porquê. Tem um notebook, tem um monitor que faz o apoio do outro texto. Deu uma apagada aqui. O controle está do lado, acendi. Pode ter sido mau contato, porque ele precisa de energia constantemente, diferente do notebook, né? Apesar que eu mantenho o notebook na rede. 3 minutinhos. Três minutinhos. Como é que tá o áudio dela? Tá bom aí? Tá ok? Que sempre, cada lugar diferente tem a... Como tá muito quente, eu deixei o ventilador ligado só para dar uma aliviada aqui, mas se tiver incomodando, atrapalhando, é só falar que eu vou lá e corto. Tá abafado. Está um pouquinho abafado aqui no Rio. Então, vou procurar, já até procurei, mas não encontrei ainda um microfonezinho de lapela, que fica bom, né? Faz a captação do áudio, assim, a distância não interfere em nada, né? 2 minutinhos. Eu vou procurar para melhorar a captação do áudio. Apesar que o telefone capta bem, não posso reclamar desse aparelho não. Dois minutinhos. Tchau, Laura. Um beijo. 2 minutinhos, estamos começando. Tá quase. Capítulo 2. Capítulo 2 é bastante informação. Eu não sei se a gente consegue consumir ele todo não, né? Tem um pedacinho do Evangelho. Menos de 1 minuto. Não sei se a gente consegue consumir não, porque é bastante coisa. Meio que fazer com calma, tem muita coisa pra gente, né? Pra gente comentar, né? Pra gente bater papo. Vivi, beijo, querido. Tem muita coisa pra gente conversar, pra gente comentar, né? Não precisa correr. Vamos fazer de uma maneira agradável, né? E que fique bem compreensível, né? Facilitar o entendimento. Porque o livro dos Espíritos é muito interessante, mas tem coisa que a gente tem que comentar para poder facilitar a explicação, porque é bastante informação, né? Pois é, um beijo, minha querida. Tá quase. Menos de 1 minuto. Nove e meia. Vamos lá? Cris, beijo. Graças a Deus, meus queridos irmãos, meus amigos, mais uma vez unidos aqui em uníssono. Juntos nos dirigimos ao nosso
grande, amado e amigo Mestre Jesus, com muita humildade, muito respeito. Meu Senhor, para podermos vos pedir vossa permissão, para podermos considerar por abertos, Pai, os trabalhos de estudo e leitura da noite de hoje, agradecendo grandemente a presença de todos os nossos irmãos que comparecem, nossos irmãos do plano espiritual que aqui vem, trazido pelos nossos amigos, nossos mentores. Muito obrigado pela vossa presença, pela sua participação nessa tão simples reunião. Nossos irmãos de casa, nossos irmãos que vão assistir posteriormente, juntos, podemos fazer através desse recurso, que é a internet, nossa pequena, grande mesa virtual. Chico dizia assim, não tem limite para uma reunião de estudo. A gente às vezes pensa que está sozinho. Durante alguns anos eu fiz só eu e os cachorros. Era eu sentado na mesa, os irmãos do plano espiritual em volta e os cachorros. De encarnado só tinha nós três, eu e os cachorros. Mas Chico dizia, às vezes você imagina que você está sozinho numa sala, uma assembleia de 100 pessoas te assistindo, porque não tem espaço. O quartinho é pequeno, 2x2, 3x3, não tem parede, não tem espaço. Ali se abre de uma maneira. Ele lá no Luiz Gonzaga, no centro, quando ele olhava, não tinha parede, não tinha nada, dava aquela assembleia enorme. Tinha os irmãos de terra, sentados ali assistindo, lá em Uberaba, e aquela assembleia enorme ao redor. Enfim, então, o espaço físico não quer dizer nada. Meu Pai, muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez pedimos licença para podermos considerar por abertos, meu Pai, os trabalhos de estudo e leitura, agradecendo mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos lá. Comecei falando hoje, não no início, mas a mensagem foi chegando, vamos lá. Antes de mais nada, muito rapidamente, como sugeriu minha querida Conceição, Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Vamos lá. Meus queridos amigos, meus irmãos, vamos juntos, um trechinho do Evangelho. Eu separei capítulo 12, que diz, amai os vossos inimigos. Ou vai passar a parte do Evangelho, em si dos trechos do Evangelho, vamos ver o que diz de fato, a explicação do amai os vossos inimigos. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa, sabendo que esta lhe quer mal.
Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente, incomoda, né? O pensamento benévolo nos envolve num agradável e fluido. Daí a diferença das sensações que se experimentam à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo, como ao inimigo, o mesmo lugar, uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos, claro, né? Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes sem pensamentos ocultos e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha, é socorrê-los, apresentando-se a ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que possa prejudicar, e é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vendo seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para com o outro. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vidas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar a ir com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advinham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o avitariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, precisa que se tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último.
o fato que do oferecer a outra face, como Jesus havia pregado, você não vai dar o outro lado para o inimigo bater, né? Em um estágio muito superior, né? Muito avançado, né? De evolução espiritual, isso pode até acontecer, mas simplesmente o que ele quer dizer com isso? Não revida. Ele te bateu. Se você revidar, você está retribuindo o mal com o mal. O mal com o bem seria o quê? Você não revidar da mesma forma. Você ouviu o insulto, você não revidar com outro insulto. Você ouviu uma mentira a seu respeito, você não revidar com uma ofensa, com outra mentira. É você distribuir o bem, seja quem for. É isso que ele fala, né? Ou seja, a pessoa observa, recebe, processa e devolve da melhor maneira possível. Não adianta você querer agredir, querer ofender, querer devolver daquela mesma moeda, que a paga não é por aí. Isso está errado. Também é uma coisa importante, o perdoar, né, tem que ser de coração. Assim, o cara te faz mal. Aí você fala assim, quer saber de uma coisa, eu vou perdoar, é o melhor que eu faço, é o correto, deixa seguir. Não vou pensar mais nisso, não vou mais me aborrecer com isso, ele siga em paz a vida dele, aí tu completa. Até porque a vingança é do Senhor. Pai, ó, ele foi errado comigo. Então o Senhor chega lá e vai junto, entendeu? Porque, pô, ele pisou na bola, não é aí. Não adiantou nada. Se tu não perdoa, perdoar de coração. É você de fato dizer assim, não, deixa quieto, esse irmão tá, sabe, não se encontrou ainda no bem, entendeu? Que ele tenha uma caminhada de paz, saia desse negrume da vingança, sabe? Os pretos velhos falam muito isso, entendeu? Rezar pelos nossos inimigos é orar para que eles saiam daquele negrume da vingança, sabe? Daquela dor, daquele ranço, daquela coisa, sabe? De querer se vingar de qualquer jeito. Eu aprendi muito com o vovô e com a vovó, né? Nossos velhos queridos, nossos amados pretos velhos, aprendi muito com eles dizendo essas coisas nas orações, sabe? A gente pedir, de fato, para que o nosso inimigo, entendeu? Não adianta que, se você não consegue amá-lo, não deseje mal. É isso que ele quis mostrar aqui no mandamento, tá? Não deseje mal. Não, nunca devolva o mal, uma coisa ruim, entendeu? O mal com o mal. Devolva o mal com o bem, entendeu? Não, eu não odeio, não devolva a pedrada. Tá com uma pedra? Pega ela e guarda. Amanhã você vai fazer um castelo, entendeu? Vai morar ali dentro. Vamos seguir. Não é pensar, sabe? Tem que pensar de coração. Não vou desejar mal. Tudo aquilo, o universo não entende palavras, ele entende frequências. Tudo aquilo que você emite, você recebe. A gente é uma antena o tempo inteiro, entendeu? Você manda para o universo, ele devolve. Você manda flores, ele devolve flores. Você manda fagulhas, ele devolve fagulhas. É simples assim, tá bom? Gente, vamos entrar então de fato no estudo do Livro dos Espíritos. Capítulo 2, parte 1. Então no capítulo 2, tá? Vamos fazer bem devagarzinho, para a gente poder... Tem bastante coisa para a gente falar. Eu não sei se com certeza a gente não consegue consumir ele hoje, mas vamos lá. Parte 1, capítulo 2, ele vai falar 2 elementos gerais do universo. Vamos lá. Os tópicos são conhecimentos do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal. Conhecimento do princípio das coisas. Pergunta 17, para a gente dar sequência. Pergunta do Kardec. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta do Espírito. Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Uma variação clássica, né? Cada coisa vem a seu tempo, né? Seja nessa, nas próximas passagens, nós temos séculos, né, de vivência, milênios talvez, e milênios incontáveis pela frente. Cada coisa vem ao seu tempo, né? De acordo com o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual, as coisas vão se clareando, as coisas, né, vão acontecendo. Existem limites, né? Então nem tudo é dado, facultado ao homem ser revelado, tá bom? Pergunta número 18. Pergunta do Kardec.
penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta do Espírito. O véu se levanta a seus olhos, à medida que ele se depura. Vamos comentar aqui na 17. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então, novamente, de acordo com a nossa evolução, né, as coisas vão se tornar mais claras. Mas, enfim, não temos todas as faculdades para isso ainda. Né? A coisa vai acontecer, né, cada coisa em um determinado tempo. Né? Nossa compreensão ela vai evoluir, ela vai permitir que a gente alcance o significado, né, de todas essas informações, que hoje elas são incompreensíveis para a gente ainda. Né? O campo da ciência, da descoberta, não dá salto. Ele vai, à medida, ele caminha para as conquistas, à medida que a nossa consciência vai se aprimorando, mas também tem os limites. Ele vai explicar que tudo tem seu limite. Né? A coisa não é assim, ó, eu quero descobrir tudo num dia só. Não é por aí. Né? O véu vai se levantar à medida que a gente vai se depurando, mas, né, tem faculdades que a gente não tem condição de saber, por N motivos. Tá? Nosso estado ainda, a gente não tem condição de saber tudo. Não é porque a gente não sabe, não, é porque a gente não está preparado para isso ainda. Bem? Pergunta número 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta do Espírito. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. E o Kardec faz uma observação aqui. Quanto mais consegue o homem penetrar nestes mistérios, tanto maior admiração lhe advém causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades, e quantas verdades rejeitou como erros. São outros tantas decepções para o seu orgulho. Né? A sabedoria de Deus, né, ela vai fazer a gente entrever tudo no seu determinado momento. Né? Vou fazer um exemplo clássico aqui. Você acha, vamos supor, você acha que a espiritualidade superior, ela vai permitir, por exemplo, em uma única semana, vamos pegar 7 dias, que o homem, vamos pegar todos os cientistas do planeta, né, todo mundo, o homem consiga numa semana inventar ou descobrir tudo que lhe seria facultado no decorrer dos próximos 200 anos. Assim, agora, ó, nessa próxima semana vai todo mundo descobrir tudo que aconteceria em 200 anos. Vamos dar um lampejo de inspiração em todo mundo, vai todo mundo inventar tudo, descobrir tudo, doença, cura, tecnologia, tudo, nos próximos 200 anos vai reduzir para uma semana. Tá. O que será que o homem faria com esse conhecimento todo? Ele está evoluído o suficiente para usar tudo isso que ele descobrisse para o bem? Por isso que existem os limites. Estamos num nível ainda que a gente não tem a capacidade e a permissão de descobrir tudo, de conhecer tudo, como ele fala. A coisa acontece ao seu tempo. Deus, ele nos incentiva com a ciência, tudo bem, mas o limite das descobertas é dele, porque ele sabe a cria que tem, ele sabe as peças que nós somos ainda. Então, assim, cada coisa é seu tempo. É o limite de Deus. Questão número 20. Vamos lá. Devagarzinho, para a gente poder ir absorvendo. Gente, se estiver rápido, fala, manda frear, tá? Se quiser fazer um comentário, pode escrever aí, fica à vontade, gente. Na medida do possível, olhe daqui, de lá e vamos lendo, tá bom? Vamos lá, pergunta número 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos, ou seja, dos seus sentidos, dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicação de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? Resposta do Espírito. Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Acabamos de comentar agora. Comentário do Kardec. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro, por exemplo.
né? Uma inspiração, por exemplo, permite que uma ideia faça surgir, né, uma solução, uma cura, uma nova descoberta. Ou seja, se Deus achar conveniente, é o momento daquilo dali acontecer, aquela cura aparecer. Então ele vai e permite que aquele conhecimento, né, venha, que aquele conhecimento se faça presente. Isso aí tudo é permissível ao seu tempo, como eu comentei. Será que é possível, gente, que em uma semana a gente consiga avançar 200 anos de descoberta? Não, porque a gente poderia usar até aquilo para o mal. O pai sabe a cria que tem, né? A gente ainda hoje está no... O cara descobre um monte de coisa, cresce um orgulho absurdo, descobre um monte de cura, vamos vender isso tudo, não vai dar isso para ninguém, cara. Deixa o homem mais para frente, ver um coração modificado, sabe? Uma consciência transformada. Quem sabe se as curas que ele não descobrir se tornem todas gratuitas. Tem tanta indústria aí para se trabalhar isso. A indústria farmacêutica, por exemplo, vive da cura. Muito bem, mas podia ser um preço, né, acessível a todos. Eu penso. A gente pensa até uma coisa triste, né? Será que N curas de algumas coisas já não existem, mas tem um remédio que é paliativo. O remédio paliativo vai, né, vai fazendo o mercado andar, enfim, é muito triste a gente pensar dessa forma, mas infelizmente a gente sabe que a ganância do ser humano é uma coisa, né, o cara, níveis absurdos, tipo assim, ó, vou manter isso aqui, né, deixa a cura mais pra frente, deixa guardado no cofre. A famosa teoria do cara que inventa o vírus, e o vírus vem da vacina, da cura, na verdade, né, foi uma falha genética ali, o cara criou o vírus, mas ele tem a vacina deixa guardado. São teorias da conspiração que existem, mas a gente conhecendo o homem encarnado, né? Franca Rua falou uma coisa que... Franca Rua é um professor, para mim ele ensinou muita coisa. Ele falou uma coisa assim, a gente tem que parar para refletir. O inferno é doce, perto do que o ser humano encarnado é capaz de fazer. Vamos lá. Fechamos o tópico conhecimento do princípio das coisas. Ele vai entrar no outro tópico ainda no mesmo, né, no mesmo capítulo. Vamos lá. O tópico agora é espírito e matéria. Estou controlando aqui o horário, tá, gente? Espírito e matéria. Pergunta 21. Vamos lá. Pergunta do Kardec. Dado é ao homem receber sem ser... Não, desculpa. Li a pergunta anterior. 21. Espírito e matéria. A matéria, pergunta, a matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por Ele em dado momento? Resposta do Espírito. Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja, ou seja, não vou fazer nada, né? Se a questão dessa pergunta se refere à matéria, né, a matéria de um fato como a gente conhece, né, eu acho que, na minha opinião, ele pode ter criado quando ele achou o momento conveniente. Terra, vou criar a Terra. Quando que criou? Criou no momento que ele achou conveniente. Quando criou os planetas? No momento que ele achou conveniente. Isso aí, como ele diz aqui, da resposta do Espírito, só Deus o sabe. Sabe, é uma pergunta extremamente complexa que o Kardec fez. E o Espírito disse, olha, só Deus o sabe, nem nós sabemos. Né? Se a matéria de um fato, matéria como a gente conhece, ele pode ter criado no momento que foi. Né? Agora, ele diz aqui uma coisa interessante. Ele ficou parado? Ele ficou inativo? Não, pelo amor de Deus, né? O que ele estava fazendo? Aí a gente pensa assim, não, ele criou a Terra, e antes da Terra não tinha nada. A gente pensa que a Terra é tudo. A Terra é mais uma orbe, entre bilhões de orbes no universo que está em expansão, que está crescendo, né? A gente acha que era só a Terra e mais nada. Gente, pelo amor de Deus, 1 milhão de coisas da criação, 1 milhão de coisas a fazer, né? Nativo com certeza que ele não estava, né? Tem formas de matéria, inclusive, se não estiver falando apenas da matéria como a gente conhece, né, que escapam ainda aos nossos conhecimentos, né? Perispírito, por exemplo, né? Os estudos narram que ele é semimaterial. As instruções dizem que a natureza, por exemplo, do perispírito
ela guarda uma relação direta com a evolução da pessoa, né? Que cada perispírito tem uma densidade, né? Tem um peso, né, específico próprio. O meu, por exemplo, deve ser bastante pesado, tem muito karma do passado. Então, tem até um filme, se eu não me engano, que narra a respeito de uma experiência que foi feita para pesar a alma, né? Mas enfim, então tem vários tipos de matéria. Matéria como nós conhecemos, nós temos, né, acesso a ela, pode ter criado no momento que ele achou conveniente, né, os planetas, enfim, todos os astros, né, e por aí fora. Agora, matéria não é só matéria que a gente conhece, tem a matéria espiritual, tem diversos tipos de matéria, né? A gente vai entrar aqui no estudo para poder abordar. Tem mais 4 minutinhos, vamos lá, vamos continuar, tem mais um pedacinho. Pergunta 22. 22? 22, isso. Me perdi aqui, você puxa minha orelha, hein? Vamos lá. Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? Resposta do Espírito. Do vosso ponto de vista, elas os são. Por que não falais senão do que conheceis? Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tanto etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. A gente não vê, a gente não acha que existe a matéria, mas é matéria, ela está ali. Tá, a matéria espiritual. Aí ele faz uma outra pergunta em cima, não é uma pergunta, ele faz isso. Que definição podeis dar da matéria? Aí ele responde: a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. O Kardec fez uma colocaçãozinha, uma observação. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito, né? A gente trata, né, todas essas características da matéria, né, porque assim a gente conhece ela, né, a solidez, enfim. Só que tem matéria também no plano espiritual, né? A matéria no plano espiritual ela é palpável, né, no plano deles, né, em conformidade com as características, né, que ela possui. Vamos lembrar de uma coisa aqui que eu pensei. O que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton, ela diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Ok. Eu vou agora complementar, tá? Newton vai se revirar no túmulo. Salvo se não estiverem em planos diferentes, né? Os dois planos eles podem coexistir, mas se estiverem em dois planos diferentes, né? Por exemplo, existem postos espirituais aqui na Terra de colônias de trabalhadores, né, que ocupam o mesmo local que as nossas construções. Um exemplo clássico disso: cemitério. Cemitério tem, a literatura espírita explica, cemitério tem um posto espiritual ali, uma UPA, por exemplo, por assim dizer. Mas para que isso? É socorro rápido. Os irmãos não precisam ficar indo e voltando, eles têm um posto, um ponto de trabalho ali, que eles vão dar assistência aos irmãos que estão ali sofrendo, estão presos na matéria, o cara não consegue se desprender do corpo, o irmão vai ali e tenta, entendeu? Falar, conversar, explicar, esclarecer, para que ele tentar trazer aquele irmão, resgatá-lo, né? E aquele lugar fica onde? Fica dentro do cemitério, por exemplo. Ah, não, o pessoal quando vai fazer a construção do cemitério fala assim: não, aquela área ali vamos deixar sem construir nada, porque ali vai ter um posto do espaço. Não tem necessidade alguma disso. A nossa matéria não interfere no mundo espiritual e a matéria do mundo espiritual não interfere com a gente. Simples assim. O plano, são dois planos distintos, o espaço é o mesmo e consegue ter coexistência, sem o menor problema. Entendeu? E quando ele fala da matéria ser o laço que prende o espírito, o que a gente pode dizer a respeito disso, né? Eu não tenho uma alma. Eu sou uma alma. O que eu tenho é um corpo, né? Porque esse corpo me aprisiona, né? Quando estou no estado de vigília, né? Só que ele não consegue me aprisionar quando eu estou no estado de letargia, né? Do sono, né? O meu espírito ele age sobre a matéria porque é comandando o meu corpo, né? Ele faz, né? Na verdade, eu sou a alma. Eu sou a pilha, né, que faz o corpo funcionar. É assim que o meu espírito age sobre a minha matéria, né, que é o meu templo que eu utilizo para experimentação, para a sensação, né, carnal. Meus queridos, 22 horas em ponto. Terminamos a pergunta 22. Muito bem. Vamos à nossa oração de encerramento e dando sequência
as intenções que chegaram dos nossos irmãos. Vamos lá. Graças a Deus, meus queridos irmãos, meus amigos, mais uma vez unidos em uníssono, com muito amor, muito respeito, nos dirigimos ao nosso grande amado e amigo Mestre Jesus, para podermos pedir, Mestre, sua permissão, para podermos considerar por encerrados os trabalhos de estudo e de leitura da noite de hoje, agradecendo imensamente, Mestre, a presença de todos os irmãos aqui presentes, do plano espiritual, do plano material, todos nós, que nos juntamos, nos unimos, para podermos aprender um pouquinho mais, para estudarmos, discutirmos, analisarmos teorias e, enfim, crescer, avançar um pouco mais rumo à senda do teu conhecimento. Meu Pai, eu peço a tua permissão apenas para poder narrar os pedidos que chegaram dos irmãos, nas intenções da noite de hoje. Pelos irmãos hospitalizados, nós pedimos muito, meu Pai, por uma menina de 14 anos, nossa irmã, Ana Beatriz Pereira de Araújo, que está no Hospital Real Dor. Nossa irmã Viviane trouxe o pedido. Meu Pai, muito merecimento da nossa irmã, eu te peço uma leme, misericórdia para essa irmã, auxílio, que seja permitido, meu Pai, se a nossa irmã tiver merecimento, que ela possa ter um karma abrandado, possa que bons irmãos a auxiliem a recuperar a vossa saúde. Eu peço forças para a família que tem uma criança de 14 anos nesse estado. É muito duro para o coração de mãe, de pai, de parentes. Que nossa irmã, tendo dentro do merecimento que ela tem, meu Pai, que ela possa ser ajudada. Esse teu filho ousa, meu Pai, se dirigir com muito respeito aos mestres do karma, pedindo que, se for possível, essa irmã, se ela tiver o merecimento necessário, se ela puder ser ajudada, tu sabes, meu Pai, por tudo que temos que passar nessa vida, que a doença é benigna para nos ensinar uma série de coisas. Porém, nós, filhos de terra, encarnados, ainda nesse vale de lágrimas, não podemos ver um irmão sofrer sem clamar, sem pedir misericórdia e maleme por ele, meu Pai. Pelos irmãos de casa, agradecemos pelo nosso irmão Humberto Antônio Silva Barros, que estava internado há um certo tempo e agora, finalmente, com a graça do nosso Pai Maior, teve o benemérito de ter alta. O tratamento do nosso irmão continua em casa, mas estamos tão felizes, meu Pai, com essa notícia. Seu sobrinho nos relatou que nosso irmão está desde fevereiro, esse sofrimento de internação hospitalar, e agora finalmente pôde voltar ao repouso, recuperação, tratamento no seu lar. Coisa melhor que tem no mundo é a gente poder se tratar em casa. A gente está no nosso ambiente, a gente está, cercado pelos médicos que são nossa família, nossos amores, as pessoas que nos amam. E no nosso lar, que o hospital não seja, mas o nosso lar, ele é de fato uma casa de oração, quando assim nós queremos, estando em casa, poder fazer uma leitura de um evangelho junto com a família, poder mentalizar coisas boas, auxilia bastante nossa recuperação. Tudo isso vem em nosso auxílio. Meu Pai, e pelo plano espiritual, eu peço mais uma vez pelo nosso caríssimo irmão Jorge Domingos Fonseca da Silva, amor de nossa irmã Viviane, que nosso irmão esteja muito bem amparado, esclarecido, lúcido, cercado de bons irmãos, dos seus entes queridos que o precederam, pais, irmãos, parentes, esteja muito bem esclarecido, sabendo que aqui é mais uma passagem, isso aqui é mais um momento, como
tantos outros que nós já vivemos. Nós já vivemos, gente, milênios, séculos para trás. Temos séculos incontáveis pela frente. Essa é mais uma. Vida na Terra é um momento. E a gente se encontra a todo momento. No estudo, não viu que o sono não consegue prender o corpo na letargia? A gente se liberta, a gente se encontra, a gente volta a se falar, a gente volta a se encontrar, se rever. Não deixa a pessoa sofrer, não deixa a pessoa ver você chorar. Não deixa porque dói. Dói. O irmão André, meu pai chorava. Me disseram que teu pai chora, sofre. Por que ele sofre? Porque ele está lá, né? E vocês estão aqui. Eu conversava com ele: pai, não chora, pai. Pai, segue tua missão, pai. Pai, estamos juntos. Eu pedia para ele não chorar. Por que eu pedia? Porque tem tanta coisa para a gente fazer. E não é que a pessoa vai esquecer da gente. Ninguém esquece de ninguém. Ninguém deixa a pessoa para trás que amou. Mas a vida continua com os nossos afazeres, independente do plano que nós estejamos, seja aqui, seja lá. E lá tem muita coisa para fazer. E a gente só pode ajudar quem está aqui no momento que a gente está bem, que a gente está consciente, que a gente está esclarecido, que a gente não está mais na carne, que a gente tem nossa missão para continuar, para seguir. E quando a gente alcança esse nível, esse ponto, a gente pode de fato ajudar de alguma forma quem aqui fica. Isso ficou muito claro nos estudos de André Luiz, por exemplo. Ele queria ver a família. Não, queria ver a família. Você não está centrado, meu irmão. Como é que você quer descer para ver a família, André? Você é doido? Não. Você tem que entender que tem que trabalhar, a gente tem que progredir, a vida continua. Você só deixou a carne. Você voltou a ser para a vida de onde você veio. A vida verdadeira é lá, não é aqui. Aí André, quando estava consciente disso, sim, foi permitido ele acompanhar a sua família. E isso acontece todos os dias com todos os irmãos, tá? Não é diferente com ninguém, não. Não é privilégio de ninguém. Simples assim, tá? Até na narrativa mostra uma moça que quis descer lá, morava com o André, quis descer de qualquer jeito. Coitada. Não deu certo. Não conseguiu chegar na metade do caminho. Meus queridos irmãos, rogo ao Pai Maior que tenha sido uma noite produtiva, uma noite de amor, uma noite de esclarecimento, de cura dentro das possibilidades, de nossos pedidos. Que tenhamos todos uma excelente noite de refazimento, um excelente retorno ao plano espiritual, nossos irmãos que retornam, nossos mentores espirituais, nossos grandes amigos que nos auxiliam tanto dessa maneira como eles participam conosco aqui. Muito obrigado, meus irmãos, pelo teu auxílio, teu concurso. E que tenhamos todos uma semana maravilhosa. Até o nosso próximo reencontro, se for da vontade da espiritualidade superior. Até a semana que vem, para podermos continuar avançando um pouquinho mais nos nossos estudos, passo a passo, como diz o vovô, né? É devagar, devagarinho, que o vovô caminha. O vovô, quando caminha, ele sempre chega no seu destino. Não precisa ter pressa. A gente vai avançar, vai compreender, vai fixar tudo aquilo que a gente precisa aprender, que é para o nosso bem moral e espiritual. Que a graça do Pai Maior nos cubra e que tenhamos todos uma noite maravilhosa. Até o nosso próximo encontro, se assim for permitido, com a graça de Deus. Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus. Gente, qualquer coisa, se quiser falar comigo, estou aí no WhatsApp, estou aí na internet aí. O computador até fechou a tela aqui, mas está de boa. Um abraço grande, fiquemos todos em paz, um excelente retorno para os irmãos do plano espiritual e um ótimo descanso para todos nós. Vamos nos falando.
Grande abraço. Beijo no coração, obrigado por todos. Vivi, tia Laura, André, Cris, Conceição, todo mundo que passou por aí. Gente, Gelinho, um beijo grande para todos, tá bom? Falamos.